Pai nosso, maravilhoso, todo-poderoso, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor e te pedimos, fala conosco, abre a tua palavra ao nosso coração, porque o Senhor sabe que nós não vivemos só do pão, do alimento natural que alimenta o nosso corpo, mas da palavra que sai da sua boca, do entendimento que vem do teu coração ao nosso coração. Então nós te pedimos, abre a tua palavra, a tua poderosa palavra, para nos orientar e nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia, uma ótima tarde, noite a todos que estão conosco aqui no Pão Nosso. O tema dessa palavra é: com o que devemos nos ocupar? E nós vamos abrir aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 até o 8, em um diálogo, uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, pouco antes de Jesus voltar ao Pai. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram ao Senhor: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as épocas, estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto mostra algo que acontece muito conosco. Muitas das vezes nós estamos ocupados com o que nós não deveríamos estar ocupados, e não estamos investindo tempo naquilo que nós deveríamos investir tempo. A preocupação deles era com assuntos dessa terra. A preocupação deles era com o reino político de Israel. Eles estavam perguntando se tinha chegado a hora de acabar com o domínio de Roma sobre o território de Israel. E Jesus respondeu para eles: olha, não vos pertence saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, muitas coisas que estão nos preocupando já estão estabelecidas pelo próprio Deus. As coisas não estão desenfreadas ou acontecendo de qualquer jeito, sem o controle de Deus. Está estabelecido pelo próprio Pai. Agora, Jesus explica para eles com o que nós devemos nos ocupar. Ele diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui para cada um de nós: pare de ocupar o teu tempo, preocupar o seu coração com aquilo que você não deveria estar preocupado. Você não deveria estar gastando tempo com isso. Ocupe o seu tempo com aquilo que você deve gastar e ocupar o seu tempo. Seja testemunha. Ande na presença do Espírito Santo para que sinais, maravilhas, respostas se manifestem de tal maneira na sua vida que isso sirva de prova do amor e da bondade do Pai. A palavra testemunha envolve prova, envolve evidências. O Espírito Santo de Deus veio nos fazer evidências vivas da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, mais adiante aqui mesmo no livro de Atos, quando ele está explicando o chamado dele para o rei Agripa e para o governador Félix, ele fala assim, o Senhor me disse, Paulo,
Para isso eu te chamei, para te fazer ministro e testemunha. Em outras palavras, com o que nós devemos ocupar o nosso tempo? Em dar liberdade para o Espírito Santo fazer da nossa vida testemunho vivo do amor, da bondade e da presença do Pai. Que nós não venhamos ficar perdendo nosso tempo com tempos e épocas estabelecidos pelo próprio Deus. Que nós não estejamos presos em assuntos dessa terra, embaraçados de tal maneira que não possamos correr a carreira que nos está proposta. Conselho do apóstolo Paulo para Timóteo também foi esse: Timóteo, o soldado não se embaraça com assuntos dessa terra, ele se desprende a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, meu querido, minha querida, que nós possamos avançar nesse propósito do versículo 8, dar lugar para o Espírito Santo em nossa vida e ser testemunhas da verdade, com provas, evidências, sinais, maravilhas, resposta, com a nossa maneira de andar, com a nossa maneira de responder, com a nossa maneira de se comportar, com as nossas atitudes, com o amor de Deus no coração, manifestando o fruto do Espírito e deixando claro para tudo e para todos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e todo aquele que nele crê não perece, mas recebe a vida eterna. Pai, muito obrigado por esse encargo e essa tarefa maravilhosa. Nós te agradecemos por o Senhor colocar diante de nós tamanha graça. Usa a nossa vida, faz o seu querer. Queremos nos ocupar em buscar a tua presença e estar no centro da tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.